já ouviu falar em autoestima? Muita gente fala sobre isso. Ah, porque eu tenho baixa autoestima. Ah, porque fulano tem muita autoestima. Mas o que de fato vem a ser? Você já ouviu falar em autoestima? É uma palavrinha que a gente ouve muito falar. Ah, fulano é assim porque tem baixa autoestima. Ah, fulano é assado porque tem uma autoestima muito elevada. O que de fato é autoestima? E que tipo de reflexos ela traz na nossa vida em todas as áreas? Isso é o que a gente vai saber hoje aqui no nosso Papo de Psique. E desde já é um prazer ter você aqui conosco a partir de agora, em mais esse encontro de saúde mental e saúde integrativa. E nosso objetivo é trazer para você informações que possam ser relevantes e que possam te ajudar a ter uma vida mental e também corporal muito mais saudável. E desde já, lembrando a você que a tua participação é muito importante, deixando aqui o teu like e também compartilhando esse vídeo se você encontrar alguém, por exemplo, hoje, que esteja aí com uma baixa autoestima e que vai precisar ouvir esse nosso conteúdo. E para a gente conversar sobre este assunto hoje, nós temos o prazer de receber um amigo muito querido lá das Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, o terapeuta Gustavo Cury, que eu chamo agora para vir para o nosso bate-papo e para a gente começar a conversar. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Papo de Psique. Ô, Alexandre, obrigado. É um prazer para a gente participar, né, poder contribuir com alguma reflexão positiva sobre o assunto. Espero que seja muito produtivo para quem está ouvindo. Bom, eu acredito que sim, porque olha, se tem uma coisa que a gente mais escuta ouvir falar é que as pessoas têm baixa autoestima. E aí eu queria já começar perguntando para você aquilo que é básico. O que é autoestima? É uma ótima pergunta que talvez, né, já resolva o problema de muita gente, porque em grande parte esse sofrimento muito comum na contemporaneidade, da pessoa se perceber ou ser acusada, né, de não ter uma boa autoestima, esse sofrimento ele costuma começar na má compreensão do conceito. Tá? Então, eu gosto de falar sobre esse assunto, começando pelo que a autoestima não é e pelo que ela é, né, pelo conteúdo como ela é disseminada atualmente aí por muitas pessoas nas redes sociais, que acabam tendo por efeito prejudicar ainda mais a autoestima, detonar ainda mais a vida das pessoas, porque a confusão mais fundamental, né, é da autoestima com um senso de validação que venha do outro, que a gente acaba incorporando, né, em relação a gente mesmo. É basicamente o seguinte, vou falar um termo um pouquinho mais técnico, a gente destrincha, tá? Uhum, É o, ok. se- é o seguinte, é confundir a autoestima com a inflação egóica. Tá? Então, muitas vezes, acontece alguma coisa na minha vida, eu mesmo me percebo de um jeito, ou o outro me valida de alguma forma, que eu fico inflado, né? Eu fico bem porque eu fui reconhecido. E se a gente pensar no conceito, na forma mais intuitiva, autoestima, né? Eu estou falando de uma relação minha comigo mesmo, não em algo que diga respeito ao outro. E aí entra outro probleminha grave dos nossos tempos, né? Os critérios para eu ficar bem comigo, eles são cada vez mais elevados e mais distanciados da própria realidade humana. Então, se eu tomar hoje, por exemplo, vou colocar um cenário comum que detona a autoestima de muita gente. Você vê uma pessoa no Instagram, por exemplo, ela está ali divulgando aspectos da vida dela, que são só os que ela quer divulgar para ser vista de alguma forma. Normalmente aquilo está corrompido, está exagerado, está, né, maquiado por algum filtro, algum tratamento de imagem, ou um texto muito bonito que não reflete a realidade. Aí você olha para aquilo e se compara e fala, não, realmente minha vida é uma porcaria, né? Diante da vida dessa pessoa, a minha não vale nada. E às vezes a vida daquela pessoa mesmo não é daquele jeito. Né? Aquele corpo que eu estou admirando não é daquela forma, nem a pessoa mesmo tem aquele corpo, é uma pose, é uma iluminação, é um filtro, um tratamento de imagem, a gente vai se prejudicando, né? E vai gradativamente, né, sem perceber, buscando cumprir esses critérios para sentir validação do que vem de fora. E aí eu me sinto bem comigo. Quando eu estou nesse ponto, ainda sobre que a autoestima não é, tá, Alexandre? Eu falo muito, você Uhum. sabe, me regula.
Tá certo. por enquanto, sobre o que a autoestima não é, né. Então, das duas uma pessoa ela não consegue cumprir esses critérios, que é o mais comum, e se sente péssimo, e muitas vezes é aí que ela está vulnerabilizada para comprar, né, comprar literalmente ou não, uma ideia que seja a solução, né, ou então ela acredita que é aquilo mesmo, e sem perceber, ela começa a construir para a vida dela um regime de dependência emocional, chamando aquilo de boa autoestima. Então, assim, eu estou com o corpo adequado, eu estou com a aparência adequada, eu estou vivendo a vida adequada, ai, olha, meu Deus, como é que eu estou bem. E estou sobrevivendo do reconhecimento das pessoas que estão percebendo aquilo e validando. Né? Eu acho que minha autoestima está boa. Uhum. Mas, na verdade, quando a gente fala em autoestima, o que é estimar algo? Eu sei que algo é estimável para mim quando aquilo tem importância. Tá? Então, eu tenho aqui os meus cachorrinhos de estimação. Né? Tenho meus 6 bichinhos aqui em casa, 5 cachorros e uma gatinha. Eles são importantes para mim. Eles não são um bicho qualquer, né, igual uma vaquinha que está no pasto ali, né, que eu vejo, eu acho bonitinho, mas eu quero ela transformada na sua parte que é boa, que é a picanha, na minha churrasqueira, né, aquilo é a importância que a vaquinha que está no pasto tem para mim. Os meus bichinhos aqui não, a vida deles é importante. Então tem um agora, por exemplo, ele tá em tratamento de leishmaniose novamente, que é uma doença que agride muito o cachorrinho, né. Se a gente for racionalizar, eu peguei ele na rua, né, só um vira-lata, né, dá um trabalho dos infernos para um vira-lata. E o tratamento é muito caro, é a segunda vez que eu estou fazendo, mas ele é importante. Tá? Então, por que ele é importante? Porque eu o estimo, eu cuido dele. E a partir daí a gente começa a compreender melhor o que pode ser uma boa autoestima. Quando eu falei no início aqui, que é uma relação minha comigo mesmo, Uhum. tá? Eu começo a perceber essa relação com o grau de importância que eu dou para mim e como. A gente não está falando de uma importância à periferia do ser humano, né? Mas a importância que eu dou para a minha vida, aquilo que realmente é relevante quando eu olho para mim e a forma como eu trato isso. Tá? Então, uma pessoa que se sente com uma autoestima desajustada de alguma forma, talvez uma recomendação prévia seja ela dar mais atenção a si mesma naquilo que é importante, começar a se cuidar. O caminho que a pessoa que tem a má autoestima toma muitas vezes é de continuar se comparando, se sentindo inadequado. Ela vai afundando, vai descendo ladeira abaixo mesmo. Então eu começo a perceber o que autoestima é, respondendo de uma forma simplificada a sua pergunta. É uma relação que eu estabeleço comigo mesmo, o conceito livre do Gustavo aqui, tá? É a relação que eu estabeleço comigo mesmo, de cuidado, de aceitação, de amor, de carinho que eu estabeleço comigo. E para que eu consiga fazer isso efetivamente, é muito bom que eu questione esses critérios que eu mesmo estabeleci. Então a ideia é, essencialmente, que eu entenda, que eu vá na direção de, primeiro eu gosto de mim e cuido de mim. Depois, talvez a vida se converta naquilo que eu desejo que ela seja. Se eu trabalhar em coerência, né, com o que eu desejo realizar, para que aquilo se realize. Mas, muitas vezes, no processo de olhar para mim, dar atenção devida, me cuidar, né, começar a ter mais apreço por mim, eu reviso aquilo que eu determinei como objetivo. Porque eu começo a perceber que aquilo ali não é realmente importante para mim. Na grande maioria das vezes, o processo é muito mais simples do que o mundo está estabelecendo como critério para ter uma relação boa comigo. Tá? Então, vamos começar daí. O ponto de partida é eu ser com você para o resto da sua vida. Né? Para quem acredita, até o fim dessa vida nessa instância. Né? Para a eternidade, eu vou me acompanhar. Então, é bom que eu desenvolva uma boa relação comigo. Para eu conseguir fazer isso, é bom que os critérios sejam razoáveis. Sim, Aliás, para começar o processo, eu recomendo que você tire todos os critérios. Tá? Você não tem que ter critério para dar importância para você. Né? entendi. Ô, Gustavo, aproveitando essa tua primeira fala, Aham, pegando alguns trechos dela, então a gente pode entender. Você citou, por exemplo, o carinho que você tem pelo seu vira-lata, né? Pelo seu cachorrinho é, que é vira-lata, né? Então, eu cuido porque eu tenho alto. Ele, para mim, eu o estimo. isso. E aí eu achei muito interessante essa colocação, porque, pelo que você está trazendo, autoestima passa por esse autocuidado que a gente É, deve ter com a gente mesmo. E, ainda aproveitando essa tua primeira fala,
A questão, mas para eu ter autoestima comigo, para eu ter esse cuidado comigo, eu vou precisar gostar daquilo que eu sou. E eu acho que o Uhum. maior problema que nós temos enquanto seres humanos é justamente essa desconexão que nós possuímos em relação àquilo que a gente realmente é. A gente não se conhece, a Uhum. gente não sabe quem a gente vive numa sociedade onde ela nos estimula o tempo todo estar para fora e nunca estar para dentro, ou seja, estar para dentro é algo que é assustador e para isso eu tenho muitos caminhos de fuga. Uhum. E como é que a gente vai conseguir ter autoestima se a gente não gosta da gente? É aí que eu gosto de inferir para a gente mudar, assim, aí a gente fica pensando assim, com base nisso que você trouxe, como que eu vou gostar de mim, Sim, né? Para poder ter uma relação boa comigo. É aí que eu isso, recomendo que a gente inverta essa lógica, certo. tá? Porque isso talvez seja impossível mesmo. Eu olho para mim e falo assim, não, como que pode, o mineirismo vai sair, que eu já te falei, né, o dialeto. O Simbora. nó, o nu, o ai, e qualquer coisa que vocês não entendam, pode colocar aqui que eu traduzo, tá? Todo mineiro acha que não tem sotaque, tá? Ah, Nós aquela, temos. pernambucano também acha que não tem, não. É, E tem pra caramba. e são os dois os mais lindos do Brasil, não vão disputar isso não, né? É, então, olha só, é precisamente aí que as pessoas começam a se atormentar. Eu tenho que gostar de mim. Não, olha, vamos com calma, tá? Eu consigo perfeitamente modificar um comportamento meu, mesmo que eu não tenha um afeto correspondente para esse comportamento. Tá? Afeto no sentido psicológico aqui, de tudo aquilo que pode operacionalizar alguma mudança em mim ou no outro, tá? Qualquer coisa que me Uhum, transforma. E a gente percebe esse comportamento no dia a dia o tempo todo. Né? A grande maioria de nós acorda no horário que não quer acordar, faz coisas que não quer fazer, né? Atende compromisso sem querer atender. Todo dia que você paga um boleto, você está gastando dinheiro com coisa que você não quer gastar. Tá? Você já, às vezes já usufruiu do que você está pagando, né? Ou está pagando um imposto, né? Está pagando uma conta de luz que você usufrui e não vê que está usufruindo. Ninguém quer pagar, mas a gente vai lá e assume o comportamento, né, não estando correspondente com alguma coisa que eu estou sentindo. Nós somos perfeitamente capazes de fazer isso, tá? Pela ação de uma força interna que é a vontade, que é a disciplina, que é a determinação, tá? Então, esquece essa ideia de que eu tenho que gostar de mim para poder ter uma boa relação comigo. Para um dia eu gostar de mim, eu começo pelo comportamento, é o que eu gosto de recomendar. Você pode se odiar, pode se achar péssimo, achar que você não merece, achar que não serve para nada. Essas falas da pessoa que não está com a autoestima boa, né? Eu não é. sirvo para Bem nada, eu por sou aí. horrível e por aí vai. Tá bom. Você pode, mesmo se sentindo assim, em relação a si mesmo, começar um movimento diferente, mas direcionado pela disciplina. Não pelo desejo, não pelo sentimento, mas pela disciplina. Então, eu entendo, por exemplo, que modificar um determinado aspecto da minha rotina significa cuidar melhor de mim. Então, eu vou, sei lá, começar a levantar mais cedo para ter um hábito novo matinal que vai melhorar meu dia. Quando eu falo que eu tenho que gostar de mim para fazer isso, é difícil, é muito. Quando eu quero me sentir motivado para fazer isso, se é que isso vai acontecer, normalmente também não sustenta o movimento da constância, né? Uhum. Então é o contrário. Porque eu quero gostar de mim, eu vou cuidar bem de mim, né? E aí no processo eu vou descobrir e fazer ajuste sobre o que que é isso, tá? Sobre o gostar de mim, que você colocou também, é o que a gente trouxe anteriormente. O que que é o recomendável? Para de simplesmente atender os critérios que já estão estabelecidos para uma cultura, para uma pessoa, e começa a ver o que que é importante para você. Tá, eu vi uma vez uma influencer falando, ela é humorista, mas eu achei muito interessante a concepção dela sobre isso, sabe? Que ela falou assim: eu não tenho que nada. Na verdade, a única coisa que eu tenho que é cumprir a lei e respeitar o outro. Né? E até no cumprir a lei, eu acho que isso tem reservas, né? Porque existem leis que não são justas, e aí você vai botar na balança se você quer ou não. Cada um com sua própria consciência, né? Mas eu gosto de colocar o limite só no outro. Né? O Sartre ele tem uma fala muito interessante, Jean Paul Sartre, que ele fala que o inferno são os outros. Ele está dizendo essa fala sobre intencionalidade, que é um conceito, né, do existencialismo que a gente não vai
explorar demais aqui, tá? Mas pensa na intencionalidade no sentido vulgar, tá? Nos movimentos de vida que eu faço para realizar aquilo que é importante para mim. O limite é o outro, né? Porque às vezes o que eu quero esbarra no que o outro é, no que o outro quer, no que o outro permite. E é só nisso que a gente tem que pensar, porque, né, não tem jeito de eu dar uma livre expressão para aquilo que eu sou, a não ser que eu não ligue mesmo para a existência do outro, que é uma coisa que a gente não recomenda, não. Só é possível mesmo em quem tem algum tipo de transtorno mental grave, né? E a gente vive em sociedade por isso, né? Por E isso, nós existem regras, precisamos dos outros, né? exatamente, uns dos outros, a gente Uns tem dos essa troca. outros. Então, eu preciso respeitar esse limite, mas tirando isso, eu deveria procurar dar uma expressão cada vez mais livre àquilo que eu realmente sou. E muitas vezes eu emboto esse processo porque eu estou tentando cumprir regras sociais ou culturas que, em mim, estão atuando como violência. Eu posso dar um exemplo particular aqui, para Claro. ficar claro, que foi uma coisa importante na minha trajetória, né? Independentemente do sistema de crença de cada um, a gente respeita todos, né? De Uhum. crença religiosa, né? Até porque eu penso que o mais importante é a religiosidade, não a religião que a gente professa. Mas a gente se conheceu aqui, né, Alexandre, por intermédio do espiritismo. Isso. Então, uma coisa que eu conheci há um tempo bom na minha vida já, em torno de 20 anos, e que muito rapidamente eu me engajei naquilo. Eu identifiquei ali muitas coisas interessantes para a minha proposta. Mas eu não sou um cara que é o estereótipo do religioso convencional. Nunca fui, né? Eu sou um cara grande, eu sou um cara que gosta de fazer exercício, né? Eu vim da educação física, né? Quando eu falo, eu fico inflamado, né? Às vezes o pescoço estufa, às vezes da testa estufa, aquela energia. Eu não sou aquele cara assim, ô, meu bem, meu amor, né? Que é o típico do, Aquela do vozinha religioso. fina, ô, meu E irmão. nada contra, às vezes eu até invejo um pouco, né? Pessoas que são mais suaves no trato. Mas eu sou um cara intenso, eu sou um cara que, né, gosta da energia. E por muito tempo eu me senti inadequado, né? Inclusive, escutei no começo orientações que hoje eu questiono, né? De que o caminho que eu tinha escolhido de vida não era bom, que eu cuidava só do corpo, como se isso não fosse um cuidado importante, né? Eu demorei um tempo para amadurecer isso. E por muito tempo eu me senti inadequado, por muito tempo eu me violentei para tentar atender um formato que não era o meu. E olha que coisa, né? Com o tempo a gente foi sofrendo, eu precisei colapsar para assumir essa minha natureza. E aí muita terapia, muito trabalho íntimo para a gente entrar num regime de paz com a gente mesmo e romper com essas crenças que nos limitavam demais. E hoje, olha que curioso, né? Eu tenho um certo reconhecimento e um certo prestígio porque eu não sou igual a todo mundo, Porque né? você é autêntico. E não é uma coisa que a gente força, né, no Sim. reconhecimento. A autenticidade a gente faz por a gente mesmo. E quando a gente fala dessa questão, agora, já que o tema veio, né, da questão da autoestima, tem um autor que eu gosto muito, né, duas falas que eu gosto de concatenar, que são sobre doença mental, mas no sentido simbólico, tá? Não nesse sentido do dicionário médico. Eu acho que pode ser Uhum. útil para todo mundo que tá assistindo isso aqui. Uma é a frase do Ira Progroff, que é um autor, né, um psicólogo transpessoal, que ele diz que estar doente é estar restrito a uma única perspectiva simbólica sobre a vida. Tá? O que é isso? O que é perspectiva simbólica? Símbolo, numa conceituação que eu gosto de usar, é o significado que um sujeito dá para alguma coisa, né? Essa articulação, né? Do sujeito e o significado que algo tem para ele. Tá? Aquilo é um significado simbólico. Então, uma pessoa ela está doente quando ela está restrita na forma dela de ver a vida, no sentido estrito, no sentido amplo. Eu posso estar doente num campo da vida, eu posso estar doente de forma geral, né? E aí vem o Roberto Crema, aliás, tem uma fala do Krishnamurti também que coaduna com isso, que ele diz que não é saudável estar adaptado a uma sociedade que está adoecida. E muitas vezes a Perfeito. pessoa que está com a autoestima baixa, ela se sente mal consigo mesma porque ela não está bem articulada com valores que ela nem gosta. E ela está se violentando para se ajustar àquilo, né, para se encaixar, Ela não está né? adequada a um padrão que está sendo E não é bom, estabelecido. que não é bom. O simples é isso, né? Então para e pensa assim, o que é o bom para mim? Aí vem o Roberto Crema, que é um psicólogo transpessoal de Brasília também, maravilhoso, maravilhoso. Esse é um que eu Da tive a Unipaz, oportunidade de conhecer, da maravilhoso ele. Unipaz, maravilhoso, tive a oportunidade de conhecer. Que ele diz que saúde plena é expressar a essência na existência. Perfeito.
Então, quanto mais eu alinho a forma como eu vivo ao que é da minha essência, mais saudável eu sou. E aí que entra a reflexão do Sartre, né? O inferno são os outros. Eu vou regular a expressão da minha essência em função do limite do outro também, porque, né? Senão eu posso dar vazão a verdadeiros absurdos. E eu não Uhum. permitiria que isso acontecesse comigo também. E está aí uma regulagem boa. Então, em síntese, tá? De um jeito, um bom português, aqui no português simples, a sua vida ela é problema seu e só. E o seu compromisso de viver deveria começar e talvez até se encerrar consigo mesmo. O seu tempo aqui é restrito, né? Ele está passando. Né? O tempo ele angustia demais se a gente parar para dar atenção para ele. Então não É tem muito verdade. sentido eu criar um modelo de vida que não seja significativo para mim. E aí entra a pessoa que está com uma autoestima que não está legal. O que via de regra, tá? Porque esses processos são complexos. Mas via de regra, um olhar mais generalista para cada um se identificar ou não, né? Buscar um próprio caminho. A pessoa está vivendo isso. Eu não me sinto bem comigo porque eu não estou atendendo expectativas, são minhas mesmo, mas que eu criei e sustento sem muita reflexão, né, que eu simplesmente vou incorporando. Quem falou que eu tenho que ter esse carro que estão falando que eu tenho que ter? Quem falou que eu tenho que ter esse emprego, ter esse modelo de vida, ou ter esse relacionamento, ou ter essa aparência, ou qualquer outra coisa? Né, dentro dos contextos religiosos, né, que a gente compartilhou aqui. Acontece o mesmo Sim. processo, né? Só que os valores são diferentes. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E a pessoa, hora nenhuma, ela para, às vezes, para pensar assim, o que eu sou de fato e por que eu tenho que ser. Onde está escrito na Constituição brasileira que eu tenho que ter uma bunda desse jeito, um salário desse tamanho para viver bem? Né? Aliás, quem tem a receita? Né? Quem que pode dizer que a vida boa é aquela? Né? Nós... Gustavo, não, Sim. perdão, termina. Não, vai lá que você não para, não. Não, é porque isso que você está Ah, trazendo, ah, isso é uma coisa que, assim, obviamente, nós desde pequenos, uhum. nós temos o ser humano ele tem necessidade de aprovação, de ser acolhido. Não tem como a gente É, fugir isso é disso. da nossa natureza. Sim. É da nossa natureza. E isso começa muito na infância. A criança começa a descobrir que quando ela faz uma coisa, por exemplo, ela disse um palavrão e os pais começaram a rir. Aí ela diz: opa, se eu disser, na mente dela, É, inconscientemente, do jeitinho dela lá, né? do jeitinho dela, né? Opa, toda vez que eu disser esse palavrão, meus pais vão rir, então tá legal, eu estou sendo aprovado. E aí a gente sabe que a fase da infância ela é muito determinante dentro de um Sim. processo de autoestima, seja para que a gente tenha uma veja, ninguém, eu acredito que não exista ninguém que tenha uma autoestima 100%. Não, eu acho que não Não. existe esse ser humano aqui encarnado. Mas entre você ter uma autoestima bacana, ali, uma coisa que seja equilibrada, onde você consegue se desenvolver de uma forma saudável, ou também que você tenha uma quebra muito grande dessa autoestima, Uhum. e isso vai repercutir na tua vida, seja numa fase de adolescência, seja numa fase adulta, e de uma forma muito, muito, muito forte, né? Eu sou professor, além de jornalista, eu também sou mentora em comunicação e eu também sou professora de oratória. Uhum. Então, chegam muitas pessoas dentro da sala e quando eu olho para elas, eu já identifico em algumas problemas muito sérios de autoaceitação. Né? Pessoas que têm medo de abrir a boca e de Uhum. expor o que ela pensa, porque ela tem um autoconceito tão deturpado do que ela é como ser humano, que ela não se acredita capaz. E aí eu te É. pergunto, até para possíveis pais que estejam aqui, mães que estejam nos assistindo, Uhum. qual é a importância dessa infância e como é que a gente deve ter o cuidado com essa construção sadia de Uhum. uma autoestima na criança, já de pequeno, nesse ser humano já de pequeno? Tá. Legal. Ó, é uma pergunta difícil, né? Filosófica. Não existe Filosófica, o mais importante, talvez, como ponto de partida, não existe uma fórmula, tá? Porque o certo? sujeito está sempre ali, cada um é único. E papais e mamães que estão assistindo, vocês vão errar, não tem jeito de ser diferente, tá? Porque isso é da nossa condição humana. Então, os pais, tanto para a gente no lugar de pais e mães, quanto para olhar para os nossos pais, é importante ter a clareza de que todo mundo fez o melhor possível com o que tem.
Aliás, foi um insight muito legal. Outro dia eu estava indo gravar um podcast de uma amiga também, a Rebeca. Esse era em estúdio, aqui em Belo Horizonte. Fica num bairro, né? Que no lugar que eu estava ele é mais residencial. Eu cheguei com alguma antecedência, eu estava procurando um cafezinho para tomar, né? Uhum. Tinha tempo, aqui quando tem Com pão tempo, de a gente vai queijo? tomar um cafezinho. É, é a receita da gastrite também, mas é muito bom. Eu não abro mão, É não, sabe? maravilhosa. Não vou mentir. E sem não comer o pão de queijo mineiro, pão de queijo mesmo é só Pão aqui, de tá? Mas é uma briga que queijo. nós vamos deixar para outro momento, tá bom? Um dia a gente toca uma receita de pão de queijo aí também. Eu estava Faz procurando um favor. cafezinho para tomar, e aí eu passei, o único lugar que tinha aberto que eu vi era um boteco. Né? E eu olhei para o pessoal no boteco, era uma sexta-feira, era umas 10 da manhã, eu não sei se eu estava sentindo inveja demais, não estava percebendo, mas eu olhei para aqui, pô, 10 horas da manhã os caras já estão na função aqui, né? Sinuca, boteco, cachaça, cerveja, tirar gosto, e eu aqui procurando só um cafezinho para ir trabalhar. Entrei numa postura meio que de julgamento, eu acho que era inveja. Né? E aí eu escutei uma voz na minha cabeça, que eu nunca sei de onde que vem, mas doido eu não sou não, que eu já medi, desse jeito pelo menos, tá? E essa voz ela me propôs o seguinte, eu falei, Gustavo, o que existe entre vocês que assemelha vocês? Eu estou vendo que diferencia na minha visão, mas o que assemelha? Aí eu fiquei em silêncio um pouco, essa mesma voz falou assim, está todo mundo fazendo o melhor que pode com os recursos que tem, com a consciência que tem e com os recursos que tem. Tá? Então, papais e mamães, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem com a consciência que vocês têm. Então, tá, para preparar esse meio de campo, porque principalmente para as mães, a culpa já vem no pacote, não tem jeito de não Isso. sentir, eu não sei o que é isso, não tem nem perereca, né? Nem filho, então eu só imagino. Tá? E é muito fácil para quem está vendo aqui, mas essa tranquilidade no lugar de psicoterapeuta a gente pode levar. Você não tem muita doença, aí vocês estão fazendo melhor, mas vamos rever essa consciência, né? Sobre o que é o melhor para o filho, porque muitas vezes eu estou pensando melhor para o filho como sendo melhor para mim. Então, vamos botar essa base e vamos botar outra base importante também, que não é meu forte, não, tá, Alexandre? Eu não sou psicanalista, Sim. mas é uma visão psicanalítica que eu acho interessante, que, de certa forma, a vida adulta ela é uma projeção da vida infantil. A gente está buscando mais ou menos a mesma coisa de formas diferentes. Sim. Pertencer, ser validado, ser amado, ser querido, e isso não é um problema. O ser humano, realmente, a gente é uma espécie gregária e social. Né? A gente funciona bem quando a gente está junto com outras pessoas, aquelas competências se complementam e a gente consegue desenvolver muito mais coisas de uma forma muito melhor quando a gente está em grupo, né? Isso é da natureza humana. Então, o senso de pertinência, ele existe e ele não deve ser evitado, tá? Não é isso. Na verdade, eu tenho que começar a pensar sobre que grupos que eu quero pertencer e para quê. Tá? Porque às vezes eu estou me violentando para pertencer a uma determinada cultura. Às vezes eu estou indo radicalmente contra a minha natureza. Aí não é bom. Mas muitas vezes também eu preciso fazer ajustes. Tá? Então vamos lá para a pergunta. Na criança, tá? E no adulto que está com essa criança ferida, e que o problema de autoestima sempre tem uma correspondência com a criança que está ferida. Tá? Perfeito. O que a gente faz? O ser humano ele floresce melhor no amor. Por mais piegas que pareça ser, isso é uma realidade. Não nesse amor romântico, nesse amor idealizado. Tá? Mas quando eu estou me sentindo protegido, quando eu estou me sentindo seguro, normalmente eu tenho mais tranquilidade para me expressar de uma forma mais livre. Tá? E aí sim, na criança, a gente vai ajustando. Tá? Então, aquela ideia, até aquela ideia de cair, o menino tem que levantar sozinho, ela está começando a ser revista. Tá? Sim. Que não quer dizer que eu vou levantar o menino também, mas eu estou do lado e falo assim, eu estou aqui, você está seguro e eu confio em você para levantar. Tá? O pai, quando precisa fazer um ajuste no menino, é bom quando ele pega o menino e nem vai na direção da violência, né, que não tem um efeito bom, e nem naquela direção assim, você me decepcionou. Isso tem que ter uma regulagem. Tá? É assim, ó, você é meu filho, eu te amo do jeito que você é, papai e mamãe gostou disso aqui eu não gostei, mas como é que é isso para você? O que você queria com isso? E a gente vai ajudando a criança a se desenvolver no sentido de uma autopercepção, numa autoconsciência, numa revisão saudável daquilo que deve ser revisto. Tá? Os adultos, o que a gente recomenda? Que eles se tratem assim. Né? Que essa criança que está machucada, que está querendo ser validada, que está querendo reconhecimento, o adulto que está querendo destaque, sucesso, isso, né? E ser diferentão de todo mundo, que é o que todo mundo quer, na verdade, a gente já nasce com essa condição. Né? A gente só é visto assim pelos nossos pais. Os nossos pais nos olham na nossa singularidade. Para os nossos pais
desde que não haja uma doença grave por parte deles. A doença é um sentido mental. Então vai ter desaprovação, aprovação, cada um vai dar o que consegue dar, mas a gente já está nesse lugar de ser o importante, de ser único, de ser singular. De se apropriar disso é muito importante também. Tá? Então, papais, vamos rever, né, a opressão que tá com um semblante, né, uma aparência de amor, tá? Que muitas vezes é uma crueldade, é uma opressão. A gente tem que ir lá e ver o que é aquilo para a criança, né? E também sair dos entendimentos mais vulgares sobre como devem ser as coisas. Eu fico vendo, eu vejo aqui, né? Situações de papais e mamães que eu atendo. Cara, a pessoa chega desesperada no consultório. Ai, meu filho mordeu o coleguinha na creche, né? Na pré-escola. E acha aquilo muito absurdo. Não, calma, o menino ele não tem linguagem ainda, às vezes, para expressar o que é o limite. Ele não consegue falar sobre aquilo. Ele está no momento do desenvolvimento dele que ele não tem essa capacidade de abstração que o adulto tem, não tem a capacidade, a função simbólica plenamente desenvolvida. Ele não consegue explicar. Então ele faz alguma coisa. Então ele morde, né? Empurra, bate, né? Ele não é um adulto fazendo aquilo. Então a gente vai calma, né? O que não está legal? Talvez o mais importante, tá, Alexandre? Para aplicar com as crianças, mas para o adulto fazer com ele mesmo. Seja falar que tudo bem sentir o que a gente sente, seja lá o que for. Você pode sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, sentir decepção, não tem problema nenhum. A gente vai começar a avaliar o que a gente faz com isso. Tá? Para crianças, tem um filminho muito bom que os papais podem usar aí na sessão de cinema em casa, uma pipoquinha. Sessão pipoca? Sessão pipoca, mas é muito bom para adulto também, que é o filme Divertidamente. É muito legal. Tá? Ele é muito legal, porque ele trata exatamente disso. Tem a alegria lá, não vou dar muito spoiler, não, apesar de ser um filme mais antigo, tem a alegria que ela quer prevalecer, ela quer o tempo inteiro estar ali estabelecida, né? E a tristeza vem. E a alegria olha para a tristeza e fala assim, não fica assim não, né? Quer arrastar a tristeza. E aí a história vai contando o contexto de vida da menina, que tem esses sentimentos todos, que são os personagens, né? E o que vai se estabelecendo ali, no olhar do terapeuta, o que a gente vê? Que aquilo ali, a tentativa de supressão da tristeza, é o contexto para o estabelecimento do processo depressivo que a menina está vivendo. Tá? Porque a tristeza tem que ter espaço, ela estava reagindo a uma mudança que ela não queria que acontecesse. E ela precisava aceitar. E para isso poder acontecer, essa aceitação poder acontecer, ela tinha que passar pela tristeza. É aí que entra essa tormenta da vida contemporânea. Não, você tem que ficar bem. Não, você não pode ficar desse jeito, não. Ai, não fica assim, não. Né? Sabe uma coisa que eu escuto muito no consultório? Pensa no contexto aí, dramas amorosos, né, que afeta a autoestima de muita gente. Depois a gente Não, vai isso é uma coisa que não acontece com o seu ninguém. Quase não acontece, né? E a pessoa, ela às vezes, ela chega lá para mim desse jeito, péssima consigo mesma por não ser aquilo que o parceiro gostaria que ela fosse. Peraí, vamos rever. Tá? Às vezes a relação está desajustada. O que existe no parceiro que está demandando tanto assim de você? Será que você está tão errado assim? Né? E a gente começa a questionar. Então, ou também o parceiro não está se aceitando como você é. E ele quer mudar o exterior da vida para ficar melhor, que é o que todo ser humano está tentando fazer o tempo inteiro, e nem sempre é por esse caminho. Na grande maioria das vezes é mudar a nossa postura diante daquilo que está acontecendo, até para tomar uma decisão, né? Isso. Então, assim, o que a gente tem que levar, em síntese, né? Acolhimento, segurança, proteção, para que a gente tenha um contexto mais sadio para ajustar aquilo que tem que ser ajustado, não é para ficar, tá tudo bem ser assim, não é isso, né? E a pessoa pode e deve fazer isso consigo mesma, que é o que a gente trouxe no início. Primeiro, estabeleça uma relação, pelo menos de trégua comigo, né? Pacífica. Eu vou parar de brigar, parar de maltratar, parar de punir. O Foucault falou um tempo atrás, já tem um tempinho bom, né? O vigiar e punir não funciona. Só Sim. Olhar para a nossa sociedade. E é isso que as pessoas fazem consigo. Elas se vigiam e quando elas percebem uma coisa que deve ser ajustada, elas se punem. E esse sentimento de punição, ele é muito forte, né, Gustavo? Agora, veja só, eu estou inferindo, não sou psicóloga, mas assim... Vai lá, você é terapeutizada. É melhor do que muito psicólogo, tá? Eu tento ser terapeutizada, mas há algum tempo eu busco esse autoconhecimento porque eu tinha muitos processos internos muito difíceis, de medo, baixa autoestima, não confiava em mim, um monte de coisa. E o que eu percebo também é que, por exemplo, algumas experiências, a gente diz assim,
toda criança quer aceitação, mas muitas vezes os pais jogam nas crianças a sua própria inaceitação. Né? Então, idealizam. Vamos supor, muitas vezes o filho tem um espírito que é muito mais voltado para as artes. É uma pessoa que gosta da arte, que gosta da música, que gosta, às vezes, de pintar, de desenhar. E aí, de criança, ele já mostra isso. E, às vezes, os pais não têm a sensibilidade de ter essa percepção e diz assim, não, eu quero viver de música. Você está doido, você vai morrer de fome. E aí, por exemplo, numa vida, todos nós temos que encontrar um caminho na vida. Temos, não. A gente geralmente busca um caminho na vida. Né? É bom que a gente ache um caminho na vida. Uhum. Mas eu percebo que, em alguns casos, falta uma coisa chamada piso. É como se as pessoas não tivessem força para correr atrás daquilo que elas anseiam. Isso também está ligado com baixa autoestima? Ou com autoestima? Possivelmente. Não que a gente vai reduzir o olhar a isso. Tá? Sim, não é uma reducionista. Mas como o nosso tema hoje é autoestima... É esse. O que pode... Assim, uma coisa que me ocorreu aqui. Tá? Também não vou dizer que é só isso que está relacionado à autoestima nesse processo. Mas algo que é muito comum. A pessoa que não tem uma boa relação consigo, ela perde muita potência, né? Dando atenção à crítica, à autocrítica, a revisões sobre si, né, porque não está ajustado a uma questão que a sociedade está impondo, ou então porque não está bem consigo. Ela fica muito amarga né, e julga muito as coisas, e muito rigorosa com isso, ou muito perfeccionista, também é uma expressão da autoestima péssima. Tá? O perfeccionismo ele é um problema de uma pessoa que não está bem consigo e fica estabelecendo um critério que nunca vai poder ser cumprido para isso poder acontecer, fica muito preso em detalhes, né, no que não está bom, não consegue ver a parte que está boa. Então, assim, no geral, a pessoa que ela não tem essa boa relação consigo, ela costuma gastar muita energia, né, gastar muito da sua energia psíquica com processos que são totalmente inúteis. Muitas vezes, Alexandre, eu vou dar uma dica aqui de autoconhecimento que eu acho que é importante, tá? Muitas vezes não é ser aquilo que você acha que deve ser. Muitas vezes é ajustar aquilo que você é a uma realidade. Eu brinquei com o Givaga, o meu amigo, que é o dono da casa onde fica no consultório. Nessa semana eu estava lá atendendo, ele mandou uma foto para mim, mandou um vídeo, na verdade, né? Da geladeira, falou assim, Gustavo, é isso mesmo. Tá? Eu não, né, acho que ele já acostumou que eu sou meio esquisito. Falei, é isso mesmo, eu não sei se eu tiro, se eu deixo, mas por que a chave do seu carro está na geladeira? Aí, eu falei, não, cara, é isso mesmo, pode deixar a chave na geladeira. Deixa eu te falar como é que o Gustavo, uma coisa do Gustavo aqui. O Gustavo é um cara que tem uma memória de elefante para muita coisa. Às vezes eu atendo uma pessoa que assim, ela sumiu do consultório, tem 3 anos, eu não faço registro de nada, não gosto de trabalhar registrando. Não sei se é um erro também não, tá? Mas às vezes a pessoa está ali e ela vem, depois de anos, eu lembro exatamente do ponto que a gente parou, eu lembro do contexto de vida, né, o que estava acontecendo. Ou então eu li um livro que foi muito marcante para mim, eu lembro do livro, ele é a página, é o número da página que estava o lugar, a coisa que eu estou falando. Eu tenho essa memória que eu não sei explicar, e eu não explico também não, porque é uma grande vantagem, né? Com certeza. É uma grande potencialidade. Só que, ao mesmo tempo, eu sou o cara, se eu estou aqui com o Alexandre agora, eu posso estar assim, não, cadê meu telefone, onde é que eu deixei mesmo? Eu estou usando ele para transmitir aqui o bate-papo, né? É o cara que procura o óculos que está no rosto, é o cara que procura a chave que está na mão, eu sou esse cara, né? Então, eu falei que ele sou de vaga é o seguinte, eu fiz umas comprinhas no supermercado, e tem coisa de geladeira, eu fiz a compra na hora do almoço, né? Eu dei um intervalinho ali, eu aproveitei para ir lá fazer uma compra, e eu vou esquecer. Eu sei que eu vou. Daí eu moro num lugar que eu trabalho em BH, mas moro num condomínio em Brumadinho. Aqui em casa, dia de semana não tem iFood, não tem, né, supermercado aberto, não tem nada. Se eu esquecer, eu esqueci. Então tinha uma carne lá que eu ia fazer à noite, que se eu esquecesse, eu ia comer ovo. Não ia ter outro jeito, não. Eu ia ficar bravo. Então, para não esquecer, o que eu faço? Eu deixo a chave do carro junto com a compra. Porque aí, na hora que eu chego dentro da geladeira. Chave? Dentro da geladeira. Cadê minha chave? Não sei. Ah!
Aí eu lembro, não vou poder ir embora sem a chave, né? Porque eu preciso do carro. Então, ao invés de eu tentar criar eu tentei isso muito, né? Criar um Hashtag jeito, dica Gustavo Cury. é, Se você é esquecido, deixa a chave do deixar a chave carro na junto. geladeira. Só a conta. Se estragar também não tem nada a ver com isso, não. Tá? A minha eu sei que não estraga. Então, assim, ao invés de eu tentar ser uma coisa que eu não sou, numa coisa, assim, numa situação que é tão simples de resolver, eu não preciso ficar, ai, nossa, que porcaria de ser humano que eu sou. Nossa, olha como é que você é, Gustavo. Você lembra de uma coisa de 3, 4, 5 anos atrás, você lembra da página de um livro, mas você não consegue lembrar que você fez uma compra? Não. Ao invés de eu ficar me atormentando com isso, é muito mais fácil deixar a chave na geladeira. É verdade. Né? Então, assim, a gente olha para isso aí e fala assim, né? Aí você está num lugar que você não serve para nada, eu fico pensando assim, o Gustavo, né? Eu vou falando de mim, que é que eu conheço melhor. Né? Eu tenho uma série de potencialidades. Eu sou muito bom, por exemplo, a falar de comportamento humano, para compreender comportamento humano. Eu sou encantado com essas teorias. Mas se você fosse avaliar o Gustavo, sei lá, pelo conhecimento de ciências exatas, você ia me achar um total imbecil. Né? Porque eu sou um cara que, assim, para fazer uma regra de 3, até hoje eu tenho que colocar no papel. Eu não consigo fazer aquela conta que o povo faz, sabe? Diminui aqui, divide por tanto. Eu tenho que botar assim, né? X é 100, 10x é quanto? Né? Senão eu não consigo fazer a conta. Eu tenho que botar no papel, usar a calculadora. Não é um problema grave. Não. Né? Não, eu não preciso ser bom em tudo para viver bem. Tem coisa na vida que só mais ou menos tá bom. Eu acho que esse aqui é um desafio, né, Gustavo? É a gente Ah, aceitar a nossa falibilidade. é o desafio. Né? Eu tô numa idade de vida que eu fiz 40 anos esse ano, e realmente eu passei por uma crise de meia-idade, uns 25, 26, mais ou menos. Mas eu achei que eu tinha passado pela crise dos 40, mas é claro que não. Né? E nos Sim. 40, o Lacan é um cara que fala isso, que a gente entra muito em contato com isso, com a falibilidade. Né? Você começa Ah, a eu passei ver. por Ah, ela, você companheiro. passou? É normal. Passei. Foi É, bonito. Fundo do poço é um negócio bem interessante. é bom, né? Porque Eu depois que acho. você passa a primeira vez. É ruim quando você está lá, é ruim a primeira vez. Mas É. eu brinco muito assim, depois que você desce, na primeira vez que você desce no inferno, você fica muito intimidado, né? Com medo de não sair dali. Mas na segunda já é um pouco mais tranquilo, na terceira já é um pouco mais tranquilo. Lá pela milésima você já está chegando pro capítulo falando assim, aqui eu te conheço, né? Oi! Eu não E tenho medo de aí? você mais, não. Vim E a aqui gente tomar um café contigo hoje. vem tomar um cafezinho, né? O que você tem para me contar? Quais as novidades, né? Como Quantas é que estão as novidades aí? modas? É. Então, assim, a gente vai muitas vezes nessa direção mesmo, né? De negar a falibilidade. Enquanto que quando eu vou constatando isso, pô, realmente não tem jeito de eu ser um ser humano definitivo, não consigo ser competente em tudo, não consigo viver todas as vidas possíveis. É uma angústia, acho que eu não lembro de onde que eu li isso, tá? Acho que foi no Kierkegaard, que é um existencialista, né? Que ele fala, eu não vou lembrar, tá? Quem foi mesmo. Mas a ideia é muito simples. O ser humano, ele vive uma tormenta sem saber, porque a gente é capaz de viver qualquer modelo de vida possível para o ser humano. Você pode, nesse momento aqui, decidir qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, dentro do limite humano. Né? Igual eu falei aqui do exemplo de quem acha que é muito julgado pelos outros. Se eu resolver Hum. largar esse trem, falou, oh, Alexandre, eu cansei desse troço aqui, tô indo embora, tá? Falo um palavrão qualquer, te mando para algum lugar, cansei. Eu posso, se eu quiser. Sim. Né? Eu só vou ter que pagar o preço disso. Né? Então, eu posso viver qualquer modelo de vida possível, mas eu só posso escolher um. Né? E não tem jeito de eu viver todas as vidas. E toda vez que eu paro para pensar um pouquinho nas decisões, eu me angustio. Porque eu tenho que escolher um caminho em detrimento de outros caminhos possíveis. Qualquer coisa. Nem me fale. Eu acho que E uma das aí, coisas mais difíceis para o ser humano é fazer escolhas. e nesse processo, eu também vou lidando com essa questão da falibilidade, né? Da finitude, que diz da falibilidade humana, da imperfeição, das limitações e da morte, principalmente da morte. E pode ser, eu estou falando morte aqui não só da morte física, mas a morte no Uhum. sentido simbólico, né? O fim de algo, Sim. né? A finitude. É angustiante, mas a gente pode e deve aplicar esse modelo a essa conversa, ao tema da conversa de hoje, porque já que eu não posso viver todos os modelos de vida, eu vou tentar selecionar, né, o quanto de energia que eu vou gastar com alguma coisa para ser boa o suficiente. Às vezes é nada.
Né? Antes da gente conversar aqui, antes do compromisso que eu tive antes, com o Evangelho Terapêutico, hoje é domingo, a gente estava ali na conversa de antes. E eu já ia citar ele. Eu acordei, fiz um café, né? Eu gosto de tomar café da manhã, eu também gosto de fazer dieta, e eu fiz um misto quente, na verdade um queijo quente, não precisa ser uma coisa deslumbrante, né? É só botar o queijo no pão, botar na misteira ali, esperar um pouquinho que tá pronto. Não tem que ser a melhor coisa do mundo, né? É só um café da manhã. E às vezes é isso no seu trabalho, né? Ah, eu vou fazer lá, nós estamos aqui, né, no público que se atende, sou professora de oratória. Dependendo da sua tarefa, dependendo da sua profissão, você não precisa ser um orador brilhante. Você está precisando, às vezes, só passar uma informação ali para um grupo, né? Ou então você quer ser uma coisa que você realmente não tem vocação para ser, né? Quer ser alguém que tenha fama e prestígio, e não tem muito a ver com você aquilo. E quem falou que é o único modelo de vida, né? Perfeito. Possível. Né? E as pessoas, às vezes, assim, a gente tanto se martiriza demais com esses olhares que vão detonar a nossa autoestima, como às vezes projeta também questões dos outros, né? Ou questões que a gente traz da infância, o filho que eu tenho que ser, tem aquele filho que assim, só sentia amado quando era reconhecido como bonzinho, né? Quando acertou, tirou nota boa, a pessoa vai projetando essa vida adulta. Ou então a gente está Isso. vivendo com as nossas questões e não assume. Para os que não gostam de falar em público, eu tenho uma história, posso? Vou falar como Pode, é que eu tratei, essa talvez você por conheça, que eu conto em favor. palestra. Né, uma vez eu estava fazendo a palestra espírita, um cara estava lá e também é palestrante. Eu conheço a peça, sabe? Eu sabia que eu tinha que tomar alguns cuidados. Enfim, tinha acontecido um contexto lá na época, o cara, eu sabia que ele estava incomodado com algumas coisas. Fato é, ele tentou estabelecer um estudo num dia da semana que já não tinha muito movimento e não teve quórum. No dia quando começou a palestra, né, nesse lugar eles vão dirigindo as pessoas para os estudos, né? Era sexta-feira à noite. Aí, como era de praxe, né, a pessoa que estava ali fazendo a recepção, ou tem alguém que vindo pela primeira vez, boa noite e tal. Aí 4 pessoas levantaram a mão, falando que estavam ali pela primeira vez. E aí, quando esse cara convidou para participar de uma reunião de recepção, que é para quem está lá a primeira vez, as pessoas falaram assim: ah, não queria não, a gente veio para ver a palestra do Gustavo. Eu falei, ixi, né? Eu falei assim, tá bom, vou ficar aqui, né? Eu não fiz nada, eu vou ficar aqui na minha. Acabou a palestra, esse cara veio na minha direção, levantou o dedo. Quando faz isso comigo, eu tenho que contar até 1000, né? Porque Ui! eu fico nervoso, eu acho que a gente não pode fazer isso com as pessoas, então, né? Ele levantou o dedo para mim, rijo, e falou assim: você tem que tomar cuidado com a sua vaidade. Eu falei, tá bom, né? Essas coisas acontecem muito rápido na minha mente, né? Eu falei, tá, é um conselho válido para qualquer ser humano, todo mundo tem que tomar cuidado com a própria vaidade. Mas por que essa criatura, sem eu ter perguntado nada, numa sexta-feira, 9 horas da noite, todo mundo doido para ir embora, o que tem nele, será, que se incomoda tanto com a minha vaidade? Porque eu não sei se sou eu, né? Não sei se o problema é meu. Então, quando ele falou isso, a gente não sabe sobre o outro e especula, né? Naturalmente a gente Sim. especula. É bom perguntar, né? Para saber o que vem do outro. Aí eu perguntei, por que eu tenho que tomar cuidado com a minha vaidade? Aí ele falou assim: eu já vi que você gosta muito de aparecer. É nesse momento que a pessoa que não está com a autoestima boa, normalmente ela reage. E agride de volta, ou se justifica, ou fica péssima e vai embora, né? Ele falou assim: eu já vi que você gosta muito de aparecer. Eu parei um pouquinho, né? Nesse dia minha autoestima estava bem reguladinha. Eu falei: deixa eu ver o que é isso para mim, né? Essa fala que a vida trouxe. Dica prática, tá? Para quem não tem autoestima boa. A vida te trouxe uma informação sobre você, elogio ou crítica. Você não precisa ter compromisso com isso, não. Tá? Não ligar também é bem difícil. Mas você pode introjetar, você pode trazer para dentro de você, né? Eu recomendo que você descontextualize e despersonalize. Você lida só com a informação, né, neutra. E aí você faz uma avaliação sua daquilo, ver se faz sentido ou não. Eu já vi que você gosta muito de aparecer. Você tem razão. Eu gosto muito de aparecer. Eu Desmonta a gosto pessoa na mesmo. hora. Mas não foi nem por isso. Eu falei assim, sabe o que eu falei com ele? Ele falou assim, olha, eu vou falar a verdade para vocês aqui. Eu não estava com nenhuma intenção de ser legal, de ajudar, nada disso. Eu queria ficar livre daquilo logo. Eu já não ia muito com a cara do sujeito mesmo. Não é porque eu sou cristão que eu gosto de todo mundo, não. Estou longe de ser bonzinho. Eu procuro ser bom. Bonzinho eu tenho pavor. E aí eu falei que você tem razão. Eu queria desovar aquilo logo, né? Ficar livre daquilo logo do jeito mais elegante possível. Tenho vontade de mandar ele tomar no cu mesmo, pronto. Desculpa, eu não sabia se podia falar palavrão. Não. Fica à vontade. Mas é o Gustavo, né, Alexandre?
uma hora sai. Né? Eu segurei aqui, mas não deu. Não, tá tudo bem. Então eu falei, você tem razão. E eu falei com ele assim, olha, falei para o expositor, sabia que era expositor, presumi que ele estava projetando. Né? Parecia que ele não estava em paz com o assunto, por alguma razão ele queria tomar conta do ambiente ali, né? Enfim. Falei, você tem razão, eu gosto muito de aparecer. Aliás, eu te desafio a trazer aqui um expositor que não goste de aparecer. Porque uma pessoa que vai nessa direção é porque tem alguma coisa nela que gosta. Você pode trazer até os famosos aí, Haroldo Dutra, né, que é famoso espiritista, traz o Chico Xavier, traz o Divaldo Franco, duvido. Tá? Porque eu conheço um monte de gente que é muito mais competente que eu para fazer isso aqui e não faz porque tem horror a aparecer. Exatamente. Né? Eu só sou cara de pau. São Né? dois. Eu só descobri que eu não tenho que nada, eu vou falar o que eu tiver em mim, né? E tudo bem se não for bom, tudo bem se não for perfeito. Né? Então eu falei com ele assim, eu acho que é bom para um expositor gostar de aparecer. Como é que ele vai fechar o público aí se já ele não gosta? Assim, já evitei o atrito. Aí eu falei assim, eu vou arrematar aqui, vou falar como é que eu faço, quem sabe, né? Não serve para ele. Né? E já bota as coisas no lugar de uma vez para evitar mais problema no futuro. Eu falei assim, então, para quem eu devo conta, né, que é Deus, que eu fiz, né, eu estava numa casa religiosa, né? O meu compromisso é com ele, não é, né? Não falei, mas não é com você. Não é para você que eu devo satisfação. Né? Você nem é coordenador, nem é nada, né? Você só está aqui achando ruim de alguma coisa. Eu só não falei isso, né? Sim. Falei, Mas para que dá quem eu vontade, devo dá. conta, eu fiz um acordo. Eu falei com Deus o seguinte: pelo menos nesse momento aqui, todo o meu desejo, minha vontade de aparecer, meu narcisismo, minha aparecidez, né? Ela, pelo menos nesse momento, ela está a serviço. Eu falei com ele assim, é assim que eu lido com a minha vaidade. Nesse momento, ela está à disposição dessa causa. Então, se alguém veio aqui para ver o Gustavo, eu já, né? Eu sabia que tem lá no começo, né? Sim. Se alguém veio aqui para ver o Gustavo e saiu melhor como ser humano, meu dever está cumprido, mesmo que a pessoa ache que a culpa é minha. E não é, eu sei que não é. Eu só sou uma parte de um processo que é muito mais amplo e começou na pessoa, não começou em mim. Ela que buscou aquilo, ela que está ali ouvindo. Que bom para mim que tem alguém querendo ouvir, porque eu gosto muito de falar. Então, graças a Deus, tem alguém ali para ouvir, porque dá vazão para essa minha carência, né? De ser ouvido. Né? E é bom para todo mundo. Então, eu falei com ele assim: é bom, é assim que eu resolvo minha vaidade. Tá bom? Boa noite, tchau. Esse problema não é meu, tô indo embora. Então, assim, a ideia é: o incômodo da pessoa com a minha vaidade não é problema meu. Pode ser útil. Né? Pode ser útil. Então, eu vou esquecer que é essa pessoa falando, dos possíveis porquês dela estar falando, vou ficar com a informação. Tá? O Freud fala um negócio muito legal. Ele fala assim: todos nós somos muito resistentes à crítica, mas a grande maioria de nós é totalmente vulnerável aos elogios. São só pontos de vista, nenhum dos dois determina a realidade. Para a pessoa que não tem autoestima boa, principalmente essa que tem dificuldade de falar em público, tá? Gente, cada um vai dar conta de ver o que dá conta de ver. Todo ser humano é invariavelmente restrito a si mesmo. E todo mundo, quando julga alguma coisa, é parcial. Então, todo julgamento ele é injusto. Porque ele, no mínimo, ele não é sobre o todo que está ali. Porque ninguém é capaz de ver o todo. Ninguém é onisciente. Tá? Então, a pessoa ela vai trazer uma apreciação pontual sobre alguma coisa. Então, o que significou aquele negócio ali? Tá? Gustavo, você tem que tomar cuidado com a sua vaidade. Por alguma razão, para aquela pessoa, naquele momento, o Gustavo, na verdade não é o Gustavo, é o que o Gustavo representa para aquela pessoa naquele momento, tem que tomar cuidado com a vaidade. É só isso. Aí você fala muito mal em público. Para aquela pessoa, naquele momento, por alguma razão, eu falo mal em público. O compromisso que eu tenho com isso? Nenhum. Por que você acha que eu falo mal em público? Eu acho que faltou uma postação melhor da voz. Tá, vamos ver. Será que faltou uma postação melhor da voz? Sim, beleza, está resolvido. Não, beleza, está resolvido também. Não sei. Se eu não sei, eu preciso de uma referência. A referência não é aquela pessoa. Eu sou um aluno da Alexandre, estou fazendo curso de oratório. Recebi uma crítica. A crítica foi, faltou entonação, uma melhor entonação. Ou qualquer outra coisa aí, sei que a professora disse aí que você sabe. E eu não sei a resposta, e eu escolhi a Alexandra como referência, eu vou perguntar para ela que é referência. Não é o Zezinho da esquina. Sim. Né?
Uma vez eu vi uma menina gravando um vídeo na internet, eu achei muito legal, porque ela era pós-doutora na área dela, nutrição, educação física, esse negócio. Aí um cara mandou para ela assim, doutorinha, alguma coisa assim, né? Tipo, depreciando. Você fala desse jeito aí, mas é impossível fechar a quantidade de proteína para um atleta que é vegano. Olha como é que essa mulher respondeu? Não vou lembrar do currículo todo. Aham. Né? Aí ela falou assim, você vai fazer graduação em nutrição, graduação em educação física, pós-graduação lato sensu nisso, mestrado naquilo, doutorado naquilo, pós-doc naquilo, monta a dieta desse clube de performance atlética, de alta performance, desses atletas de fisiculturismo que são veganos, você monta o quadro, a prescrição dietética deles, né? Mas é o Zezinho aqui, o Paulinho da Cruz, que fez o comentário, que sabe o que ele está falando. Pois é. Né? Então, assim, vamos olhar para isso também. Né? Tem um dito popular, não sei se tem no Recife também, né? Não sei de onde o povo está vendo o vídeo, mas que fala que opinião é igual bunda, né? Cada um tem a sua. E é isso, né? Opinião é igual bunda, cada um tem a sua. Mas não é só isso, tá? Porque você tem que ver a bunda também da pessoa, né? Não é qualquer bunda que você respeita. Né? Uma coisa é a bunda da Graciane Barbosa, outra coisa é a bunda que nunca viu um agachamento na vida. Então, né, a bunda que nunca viu um agachamento na vida não tem o mesmo prestígio, né? Então, quando alguém tá dando uma opinião, tenta dar uma olhada nisso também, né? Qualquer referência. Com certeza. E assim, Gustavo, isso que você falou, isso é tão interessante, porque eu conto um caso de uma mentorada, uma certa feita, que tinha uma palestra para fazer, e ela não conseguia falar em público. Ela não só conseguiu subir ao palco, como conseguiu fazer a palestra, legal. Mas ao invés dela ficar feliz com ela ter feito, saiu perfeito? Não, claro, nunca mas vai dentro... ser perfeito. Nunca vai ser perfeito, mas naquele momento ela deu o melhor que ela tinha para dar, ela fez o melhor que ela tinha. E foi perfeito para aquele momento, diante de todas as dificuldades que a pessoa tinha. Porém, o que ela registrou deste dia foi um cristão que chegou para ela e disse: nossa, você estava tão nervosa, não foi? Chega, estava tremendo, que chega, esqueceu. Quer dizer, de 10 minutos de fala, o que ficou na mente dela foi uma alma cebosa que vem, que muitas vezes está com inveja da pessoa, que muitas vezes está quem não sabe por que está fazendo isso, né? Não sabe. Não sabe também se é bom, se a intenção é boa, duvido que se ele estivesse ali no lugar dela, teria feito o que ela tinha feito. Mas como ele não tem a competência para subir e fazer o que ela faz, o que é que a pessoa faz? Desmerece o outro. Então, assim, e aí o que é que acontece? A pessoa, quando tem uma baixa autoestima, ao invés dela se alegrar com o que ela conseguiu fazer e dizer, poxa, eu nem ia subir e consegui fazer, que massa. O que é que eu posso melhorar agora para que na próxima vez já seja melhor? Não. Ela se desmonta, ela se desestrutura com a fala de uma pessoa. A autoestima não está legal, né? A fala do outro... E que era verdade. Ela ficou nervosa. Eu dizia, é verdade. Eu estava tremendo. Né? Eu estava tremendo. Mesmo. Mas eu queria saber se tu estivesse lá, se tu tinha feito o mesmo que eu. Então, vamos lá, né, Alexandre? Primeiro, assim, vamos com algumas coisas que são importantes, tá? É um ótimo exemplo de uma autoestima que está precisando ser trabalhada, porque a opinião do outro, ela não deve nos definir, em hipótese alguma. Né? Ela pode nos influenciar, isso é bom. Então, por isso que dá a dica, né? Claro. Descontextualiza, despersonaliza, avalia. E a gente vê claramente também, né? Eu estou presumindo algumas coisas aqui, né? Mas a gente vê o movimento do outro, né? Aqui que essa pessoa teve atenta, né? O que ela extraiu daquilo. Isso já nos ajuda a relativizar de certa forma. Dica prática, tá? Isso aí vai da consciência de cada um, vai dos limites de cada um. Nem sempre é conveniente fazer isso em público, tá? Mas se for conveniente para você mandar alguém tomar no cu, pra puta que pariu, ou ir a merda, ou qualquer coisa do tipo, nem que seja só dentro do seu coraçãozinho, é tão terapêutico. Só evita fazer isso na prática, porque pode gerar repercussão, pode dar problema. Mas você precisar, né? Um foda-se, ou vai pra puta que pariu, pode ser saudável. Tá?
E aí, é o que você considerou também, né? Pimenta no cu dos outros é refresco. Né? Então, assim, né? Falar o que está errado. Ô, gente, olha só, se eu aqui, eu não sei qual que é a avaliação que vocês estão fazendo aqui da nossa conversa, tá? Se for, pode estar achando perfeito, muito bom, pode estar achando a porcaria, não serve para nada, pode ter uma avaliação intermediária. Eu não sei nem quem que está assistindo isso aqui. Eu tenho certeza, vamos supor que você seja essa pessoa que está achando muito legal e perfeito, e né, a gente às vezes escuta esse tipo de feedback. Não, foi perfeito para mim. Quando a pessoa fala foi perfeito para mim, eu só entendo o seguinte: ela criou uma identificação com aquilo que fez sentido para ela por alguma razão. Não quer dizer que é perfeito também, tá? Se eu, Gustavo Cury, rever esse vídeo aqui, como eu às vezes costumo fazer, né? Eu revejo vídeos que eu gravei, eu escuto áudios que eu mando para ver, né, se tem alguma coisa ali que eu posso, né, melhorar na minha forma de falar, no conteúdo que eu quero transmitir. Se eu observar isso aqui, eu vou ver um monte de falha, eu vou ver um monte de coisa que poderia ter sido dita que eu não lembrei, eu vou ver um monte de coisa que eu falei que eu falei, pô, né, será que você não pegou pesado nisso, ou não falei errado aquilo? Então, sempre haverá crítica. Tá? Isso não é necessariamente um problema. Se eu estou usando isso para um autoaprimoramento, maravilhoso. Mas se é como essa aluna sua fez, se atuou nela como um movimento que só afetou ela afetivamente, né? Ela só se sentiu mal, não teve um propósito, isso aí já não é motivo bom para a gente dar muita atenção, não. Tá? Então a gente olha com tranquilidade para essas coisas. Tá? E muitas vezes a gente tem que ver o efeito nos outros, sim, principalmente quando é um trabalho de palestra. Isso aconteceu comigo uma vez, eu faço muitas palestras, né? Desde os 21, 22 anos, esse movimento com o espiritismo, principalmente, me deu muita frequência, né, nesse tipo de trabalho. Uhum. Então eu tenho muita base comparativa, né? Eu tenho muitas referências. Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra, eu já não estava legal comigo, a vida não estava muito boa, eu sempre cumpri meus compromissos, né? A não ser quando eu realmente não dou conta, eu não deixo cumprir compromisso porque eu tô mal, tá? Eu cumpri o compromisso que me faz ficar bem e não ficar bem para cumprir o compromisso, né? É bem assim. Mas foi um dia que eu estava assim, não foi muito legal, tinha trabalhado muito, não tive muito tempo para me preparar, né? Achei que não fluiu muito bem, eu estava ali, não foi legal essa palestra que eu fiz. Nesse momento, chegou uma mensagem de uma pessoa para mim, nesse momento, me agradecendo. Falou, Gustavo, assisti a palestra de hoje, eu tenho que te agradecer. Aquilo foi para mim, fez uma diferença brutal na minha vida. Eu estou me sentindo muito bem, muito obrigado. Foi perfeito. Foi perfeito? Não, para ela foi. Para mim foi o oposto. E a gente começa a olhar para essas coisas e fala assim, pô, realmente, a gente não tem muito controle disso, né? Não. O que nos resta, então, dar atenção para o nosso desempenho, é buscar autoaprimoramento. A única referência comparativa que você tem que ter na sua vida é você mesmo antes. Né? E mesmo assim É. com reservas, porque tem coisa que parece retrocesso, não é retrocesso. Tá? Então, é lembrar disso, né, Alexandre? Acho que é a essência da nossa conversa. Você não precisa ter motivo para gostar de você, você não precisa ter motivo para ter uma boa relação com você. Se você não tem isso no campo do sentimento, você não tem um bom sentimento por você, tenha um bom comportamento com você, isso é possível. Né? E a gente vai devagarzinho, a gente vai encaixando, né? Vai encaixando a vida, vai ficando E cada vez vai melhor, né? construindo. E vai Vai construindo construindo. devagarinho, um tijolinho por tijolinho de cada A vez. gente não tem que nada, nós estamos nesse mundão aqui para aprender um jeito bom de viver. Né? Tá a frase Concordo. da Frida Kahlo, onde não puderes amar, não te demores. Né? Vai embora É, imediatamente, não. Mas não se demora muito. Se a vida não está boa ali, alguma coisa tem que ser feita. Seu compromisso mesmo é só com o bem viver. Isso envolve ter problema, ter dificuldade, ter desapontamento, ter perdas. Isso faz parte da vida. Né? Não é essa vida assossegada, é uma vida bem vivida. Né? Eu vivo bem aquilo que a vida está me propondo. gente, eu estou deixando aqui, apertei o negócio errado, eu estou deixando aqui o Instagram do Gustavo, tá? Gustavo, todo domingo tem um momento de bate-papo aí com todo mundo. É um momento bom de você começar a semana com a lapada boa na sua Uma cabeça. lapada boa, uma lapada de amor, né? Pra É uma gente. lapada de amor. E de antemão eu quero dizer assim que os 2 últimos finais de semana foram muito importantes, inclusive para Graças a mim, Deus. para o meu momento de vida. Me deu uma chacoalhada. Então, assim, gente, eu acho que a gente está nesse momento
de ouvir coisas que possam nos fazer sair do nosso vitimismo, do nosso comodismo e a gente tomar as rédeas da nossa vida. Gustavo Cury, muito obrigada pela tua participação no Papo de Psique. Espero que não seja só o único, que a gente volte aqui a bater mais papos. Eu faço isso com muito prazer, com muita alegria. Então, dentro dessa agenda louca que eu tenho, sempre que eu tenho disponibilidade, fico feliz em participar. Tá? Não é um peso de forma alguma. Quando a gente fala de propósito, realmente eu compreendi, com as competências que eu tenho, levar alguma coisa para as pessoas que ajude elas a viver melhor, isso realmente me realiza. Né? Aqui eu não tenho controle de onde vai chegar e para quem, mas eu realmente desejo que tenha sido produtivo. Tá? Eu estou aqui à disposição e acaba alinhando com a vida mesmo, né? Porque as coisas acabam acontecendo, o povo quer, né, quer contratar, fazer os trabalhinhos, nós vamos fazendo, mas isso é efeito. Tá? Então, fica essa dica aí, né? O que movimenta a gente é a alma mesmo, e o resto vai acontecendo aí no limite do justo, né? Mas foi um grande prazer, eu te agradeço. Eu também agradeço e agradeço a você que esteve com a gente até agora aqui no Papo de Psique. Lembra, se você gostou, só dá o teu like aqui no nosso programa, comenta, deixa teus comentários e também compartilha. A gente se encontra na próxima semana em mais um Papo de Psique. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer.